Vamos ler aqui, vamos meditar, por favor, mais uma vez, no livro de Neemias. Vou começar a partir do versículo 2, que diz assim, ô bispo, eu não aguento muito ficar em jejum. Jejum não é fácil para ninguém, gente. Bispo, eu fico nervoso com jejum, porque eu fico sem comer, eu fico irritado. E aí, o que vai falar mais alto, a carne ou o espírito? O que vai falar mais alto, a carne ou o espírito? O espírito. Então, vigie nisso, tá? Porque jejum não é fácil para ninguém. A carne gosta de orar, gente? A carne gosta de orar? Não. A carne, ela gosta de jejuar? Sim ou não? Não. O diabo gosta que você ore, que você jejue? Sim ou não? Não. Porque ele sabe que é uma arma poderosa. Ele sabe que se você tiver com a sua vida consagrada, se você tiver em jejum e oração, ele não pode tocar no que é seu, ele não pode permanecer na sua vida, ele não pode continuar fazendo da sua vida ruínas. Amém? Então por isso é uma guerra tão grande espiritual, até para orarmos e jejuarmos. E mais, posso falar um pouco mais antes de entrar na palavra? Deixa eu entrar na palavra e eu falo. Eu quero que você preste atenção no que eu vou falar, porque nós vamos, não basta só restaurar. Eu preciso estar atento para que nunca mais aconteça o que está acontecendo. Amém? Então, nós começamos aqui, Anani, um dos meus irmãos, versículo 2, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também de Jerusalém, e eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província e passam por, diga comigo, por grande sofrimento e humilhação. Grande sofrimento e humilhação. Grave essa palavra, grande sofrimento e humilhação. Grave essa palavra, grande sofrimento e humilhação. Ou grande, ou ruínas, ou miséria. Grande sofrimento e humilhação. Aí diz assim: o muro de Jerusalém foi derrubado, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, e passei dias lamentando-me, diga comigo, jejuando e orando ao Deus dos céus. Amém? Olha para mim. Eles estavam passando por grande humilhação, estavam em grande miséria, a vida deles, não só os muros de Jerusalém, a vida deles estava em ruínas. Amém? Amém? Olha o ponto que eu vou falar agora. Por favor, preste atenção. Por que chegou aquele ponto? Por que chegou aquela situação? Chegou aquela situação justamente porque o povo se distraiu. O povo se desfocou. O povo se distraíram, se desfocaram
e já não buscavam mais a Deus como deveriam, como Deus queria que eles buscassem. E na vida da gente, você vê, quando a proteção de Deus não está sobre nós, nós estamos expostos, nós estamos desprotegidos. Eles estavam desprotegidos e os inimigos investiram. Os inimigos investiram, os inimigos destruíram os muros, invadiram a cidade e saquearam, levaram uma boa parte deles cativos, como escravos, e posteriormente aquilo ficou naquele estado caótico. Quanto tempo nós falamos que permaneceu aquela situação? 100 e... Sabe como acontece na vida da gente? É assim, ó. As coisas começam a dar sinais. Cai um reboco, cai um pedacinho de reboco, aí eu digo, isso não é nada, depois eu reparo. Grave isso, tá? Sua vida, me ouça, tá? Me ouça, por favor. Daqui a pouco cai um tijolo, e a gente diz assim, isso não é nada. Depois eu me preocupo com isso. Daqui a pouco cai mais um tijolo. Ah, tá tudo bem. Não, depois eu reparo isso. Quando eu me dou conta, desmorona tudo. E quando desmorona, é muito difícil de levantar. É verdade ou não é? Sim ou não? Às vezes falta força para poder reedificar, reestruturar. E eu preciso estar atento, porque falando espiritualmente, se eu trouxer para a vida espiritual, às vezes vai acontecendo assim conosco. Acontece uma situação, eu acho que é normal. Acontece uma outra situação, eu acho que é normal. Faz parte, é coisa da vida, é coisa do dia a dia. E de repente, eu vou me distraindo, você quer ver um negócio? Eu tenho orado? Se eu fizesse essa pergunta para você, sem ser, por favor, sem ser aquele tipo de colocação que todo mundo faz, porque oração decorada não serve para nada, certo? Oração decorada não serve para nada. Aliás, a Bíblia até condena isso. Você tem parado para orar? Nos últimos anos, como é que você tem orado? Como é que você tem buscado a Deus? Você separa tempo para realmente buscar a Deus, para falar com Deus? Você, quando levanta pela manhã, o que você faz a primeira coisa? Depois pela manhã, se passou batido, você tem mais algum horário que você para realmente falar com Deus? Tem momentos com Deus? Se eu perguntar assim, quanto tempo faz que você não faz, você mesmo não faz um jejum, você pela sua vida, pelas coisas que você almeja, pelas coisas que você deseja, ou para estreitar a sua comunhão com Deus, para estreitar o seu relacionamento com Deus? Nós vamos ficando desprotegidos. Nós vamos ficando desprotegidos. Aquilo que é a nossa proteção, aquilo que é como um muro que está ao nosso redor e impede os inimigos de entrar, vai ficando vulnerável. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Quem está entendendo? É muito sério isso. Se
nós não estivermos atentos, começa assim, ó como é que começam os problemas. Pode começar um problema na sua vida, um problema de ordem financeira. E o problema de ordem financeira vai fugindo ao teu controle. Vai fugindo ao teu controle, você já não consegue ter o domínio da situação, você já não consegue controlar a situação. Esse problema financeiro, ele vai gerar um problema conjugal. Como? Não exatamente nessa ordem. Pode começar um problema conjugal, um problema entre o casal, um problema entre a família, começa o desentendimento, começa tudo desmoronar. Esse problema conjugal, esse problema familiar pode gerar e afetar a área financeira. Que pode afetar a sua área de saúde, da saúde emocional. Quando você se dá conta, a sua vida. Tem gente, como nós falamos, tem pessoas que está com o financeiro em ruínas, tem pessoas que está com a vida familiar, o casamento, a vida sentimental em ruínas, tem pessoas que está com o financeiro e o familiar em ruínas, tem pessoas que estão com o financeiro, familiar e o emocional, a área da saúde em ruínas, tem pessoas que estão com o financeiro, com o familiar, com a área da saúde e o espiritual em ruínas. Está tudo em ruínas. Amém? Isso é real. Aí nós perguntamos assim: ô bispo, será que Deus não está vendo o que eu tenho passado? Com certeza está. Eu estava meditando algo antes de descer. Eu quero ler com você. Abra sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías 49, 15 e 16. Isaías 49. Isaías 49, 15 e 16. Diz assim, ó: haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? A relação de mãe é forte, gente? Sim ou não? Posso ler numa outra tradução, para você não ficar confuso aí de repente? Bispo, minha tradução não é essa, tem problema. Diz assim, ó. Versículo eu li? 15. Diz assim, ó: pode uma mulher esquecer-se do filho, do seu filho? Pode uma mulher esquecer? Sim ou não? Aí diz assim: embora ela possa esquecê-lo, diga comigo, eu não me esquecerei de você. Está dizendo assim, uma mãe pode esquecer de um filho que gerou, mas Deus não esquece de você. É forte ou não é? Pode uma mãe esquecer de um filho, uma mulher ter gerado o seu filho, está na Bíblia, ou uma mulher ter gerado o filho, passou por momentos difíceis, dores e insuportáveis para gerar, ela pode até esquecê-lo, mas Deus não esquece de nós. Deus não esquece de você. E mais, relacionado com o propósito, olha o que diz: veja, eu gravei você. Diga comigo, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Eu serei
eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Os seus muros, aquilo que representa a tua dor, aquilo que representa a tua humilhação, aquilo que representa o teu sofrimento, estão sempre diante de mim. Mas o que nós precisamos fazer? Nós precisamos buscar a Deus, não como nós queremos buscar, mas como Deus quer que a gente o busque. Amém? Eu tenho que ter um relacionamento com Deus, não como eu quero ter, porque às vezes eu até falo que eu quero um relacionamento profundo com Deus, mas o meu dia a dia vai me tomando tempo. A correria do dia a dia vai tomando, os problemas vai tomando o meu tempo. Eu vou me ocupando com tantas coisas, que eu vou me distanciando, eu vou ficando exposto, eu vou ficando desprotegido. E justamente aquilo que é a minha proteção, que representa como um muro na minha vida, que é a minha vida espiritual, a minha comunhão com Deus, de repente está vulnerável. E fácil de ser invadido pelo inimigo. Amém? E o inimigo vai entrar e vai fazer o quê? Te roubar. Roubar a tua paz, roubar a tua alegria, roubar a tua felicidade, roubar a tua família, te roubar financeiramente, fazer da sua vida ruínas. Amém, pessoal? Ó, fazer da sua vida ruínas, um caos total, a destruição total. É por isso que nós precisamos, um dos propósitos dos 52 dias, talvez o maior deles, é a restauração espiritual. Sabia? Diga comigo, espiritual bem? Tudo bem. Espiritual mal? Tudo mal. Pode prestar atenção, quando a gente está vivendo um momento especial espiritualmente, você pode passar por muitos problemas, mas ele tem uma proporção diferente na sua vida, ele tem um peso diferente na sua vida. É verdade ou não é? Quando a gente não está bem espiritualmente, qualquer probleminha se torna um problemão, qualquer situaçãozinha se torna uma situação insuportável, ou qualquer coisinha negativa que vem, atinge feio. Qualquer situação que vem de fora, atinge de uma forma terrível. Amém? O propósito dos 52 dias, é justamente como no tempo de Neemias, aquelas pessoas se levantam. Primeiro começou, o que Neemias falou? Eu não contei a ninguém o que Deus colocou no meu coração. Quem tinha colocado no coração dele de realizar aquela obra? Quem colocou no coração dele de restaurar tudo que estava em ruínas? Quem? Deus. Você acha que Deus não fala conosco? Você acha que Deus não fala ao teu coração? Às vezes nós estamos aí caminhando e conformado com as coisas, conformado com o andamento das coisas, conformado com o rumo que as coisas estão tomando, quer dizer, inconformado por um lado, mas conformado na maneira de agir. Nós não queremos o resultado, mas também não agimos da forma que deve ser para poder mudar a situação. Deus colocou no coração dele para se levantar, para mudar aquela situação que há anos estava em ruínas, tirar o povo daquela humilhação, tirar o povo daquele fundo de poço em que estavam.
E ali começou um processo intenso. Eu tenho certeza, se você está aqui, se você entrou no propósito, é porque você ouviu o chamado de Deus, você ouviu o chamado do Espírito Santo para mudar situações na sua vida, para restaurar situações na sua vida, que não está como você quer, não está como você gostaria, que está fazendo de você uma pessoa infeliz, que está fazendo de você uma pessoa sofrida, que está fazendo com que a tua vida não tenha sabor, que a tua vida se torne uma vida amarga, uma vida sem prazer, uma vida sem sabor. Deus quer restaurar. Como uma mãe pode esquecer um filho, mas Deus não esqueceu de você. E os seus muros estão diante do Senhor todos os dias. Mas o que Deus está esperando então? Está esperando a sua atitude de fé. Está esperando você buscar. Amém? Está esperando você fazer aquilo que Ele quer que você faça. E está esperando, porque nós vamos começar esse processo de restauração. Quando Neemias chegou lá, nós lemos que quando ele chegou lá, a primeira coisa que ele fez, o que ele fez? Você que começou domingo, o que ele fez? O que ele fez? Foi a primeira coisa, né? A oração de não, mas quando ele chegou lá, que ele tinha que começar a ver como estavam as coisas, o que ele fez? Primeira coisa que ele fez, ele foi observar, ele foi fazer uma inspeção. Fazendo aquela inspeção, o texto diz no capítulo 2, primeiro, ele não contou a ninguém, ele foi sozinho. Amém? Não contei a ninguém o que Deus colocou no meu coração. Inteligente ele, né? Porque como eu disse, né, às vezes as pessoas saem falando para os outros do que ele está fazendo, o que ele pretende fazer, os projetos que está dentro dele, o que ele vai fazer, agora, inclusive espiritualmente, né? Não, eu comecei um novo propósito, eu quero uma mudança na minha vida, eu quero restaurar a minha vida, eu quero restaurar meu casamento, quero restaurar minha vida espiritual, eu quero restaurar minha vida financeira, eu quero uma mudança radical. Aí ele encontra um filho do diabo na frente dele, ele encontra uma pessoa do mal na frente dele, e a pessoa vem e joga um balde de água fria em cima dele, vira para ele e diz assim: isso é besteira, deixa de ser tonto, deixa de ser uma pessoa iludida, isso não acontece, isso não muda desse jeito. E aí a pessoa está despreparada, e ela mesmo esmurece, desfalece. Amém? Amém? Grave isso. Eu tenho certeza que você sabe disso na pele, porque muitas vezes, muitos de vocês já tiveram essa experiência de chegar para alguém que não está na mesma fé que você, que não está no mesmo espírito que você, e disser assim: olha, eu estou com um projeto aí a pessoa vira e fala assim: isso aí não vira nada, cara. Isso aí não, conheço A, conheço B, conheço C que tentou, isso aí não virou nada. E aí a pessoa é contaminada com aquele espírito negativo. O que não deu certo para os outros, não deu para os outros, para mim é diferente. Amém? Para você é diferente. Por isso que a gente compartilha as coisas, principalmente aquilo que Deus colocou no nosso coração, nós compartilhamos com pessoas que estão na mesma fé, na mesma visão, do contrário não. Elas vão ver quando nós estivermos executando. O que ele fez lá? Ele chegou, não falou a ninguém o que Deus colocou no coração dele. Ele pegou um cavalo e saiu e foi inspecionar. Depois você leia, porque eu não vou ler não, senão nós temos muito tempo. Eu prefiro que você me ouça e depois você compare lá na sua meditação, na sua casa. No capítulo 2, teve momentos que ele chegou e se deparou com entulhos tão grandes que não tinha por onde passar. Entendeu ou não? Ele se deparou com entulhos tão grandes que não tinha por onde passar.
Não tinha, teve que sair, voltar e procurar outro capítulo, não tinha por onde passar. Ele foi fazer uma inspeção. Ele foi analisar detalhadamente o que ele precisava fazer. O que isso quer dizer com a minha vida, bispo? Quer dizer que a sua vida, que o primeiro ponto, eu penso que você deve fazer, a inspeção deve ser geral. A inspeção deve ser geral. Primeiro ponto, faça uma inspeção na sua vida, porque chegou o estado que está. Como eu comecei, qual o teu nível de comprometimento com Deus? Você tem separado tempo com Deus, momentos com Deus? Você tem dado a oportunidade de Deus de falar com você? Porque muitas vezes as pessoas reclamam e brigam com Deus como se Deus fosse culpado de tudo. Mas muitas vezes a nossa correria no dia a dia é tão grande que nós não damos nem oportunidade a Deus falar conosco. Estou certo ou errado? Sim ou não? Nós não damos nem oportunidade a Deus falar conosco. Ô bispo, falar como? Deus não colocou no coração dele? Sim ou não? Essa é uma maneira de falar. Às vezes Deus coloca o propósito dele no nosso coração. Às vezes Deus fala audivelmente, a pessoa ouve Deus falar ao ouvido dele. A pessoa pode ouvir Deus falar à mente dele. A pessoa pode ouvir Deus falar à consciência dele. Falar o que ele precisa fazer, o que ele precisa acertar. Aonde ele não vai cair. Aonde ele não vai cair. Porque tem gente que vive caindo numa cilada atrás da outra, porque não para ouvir Deus falar. Deus vem e alerta. Opa, isso é cilada, sai dessa. Isso é armadilha. Isso é armadilha, foge dela. Não faça, como a bispa falava hoje na abertura de jejum, não faça aliança com esse, não faça. Amém? Então eu preciso parar e fazer uma inspeção. Nós começamos a inspeção na área certa. Neemias começou dizendo assim, lê o primeiro capítulo, o capítulo 1 aí, que ele vai mostrar, ele dizendo, nós erramos, nós pecamos, nós fizemos o que não devia fazer, primeira análise, trazendo a responsabilidade para si. Amém, pessoal? Amém? Então, faça uma inspeção, porque todas as vezes que nós estivermos muito desfocados, muito distraídos, correndo demais, grave essa palavra que eu vou te dizer hoje. Os muros que te protegem estão vulneráveis. E o inimigo pode entrar facilmente e te saquear. E lembre-se sempre dessa palavra. Nós estamos falando aqui do povo de Deus, tá? Nós estamos falando do povo escolhido, do povo separado, do povo ungido. Então, faça essa inspeção. Qual o teu nível de comprometimento com Deus? Você é uma pessoa que realmente é uma pessoa comprometida com Deus? Você fala com Deus continuamente? Você para ouvir Deus falar continuamente? Não, bispo, não tenho tempo. Então, eu já te respondo. É justamente essa falta de tempo que fez com que você chegasse onde você está. E se essa parte não for ajustada, você vai cair em outras. Você vai viver outras situações como esta. Mas se você entender e você fechar essa parte, começa uma restauração sólida. Começa uma restauração sólida. Porque os inimigos falavam para Neemias que o que ele estava fazendo não ia resistir uma raposa andar em cima. Você pode até restaurar, mas vai desmoronar. Não desmorona não. Quando é bem feito na direção de Deus, não desmorona não. Amém? Deus levantou esse propósito para mudar a tua situação, como nós falamos no domingo, para restaurar a tua vida, para reescrever a tua história, ou para curar teu destino. Cabe a você. Você crê nisso, sim ou não? Creia nisso, por favor.
Crê nisso. Deus levantou esse propósito para reescrever a tua história, para te tirar do caos que você está vivendo, para restaurar essas ruínas que se encontram. Pode ser a tua vida financeira, pode ser a área da família, pode ser a área da saúde, pode ser a sua vida espiritual, porque nada te satisfaz, nada te preenche. Você é uma pessoa extremamente frustrada, extremamente infeliz, lugar nenhum está bom para você. Como também pode ter pessoas que estão com a vida financeira, vida familiar, área da saúde, vida espiritual, enfim, tudo está um caos. Tudo está em ruínas. E Deus quer mudar isso. Amém? Nós vamos orar. Para quem chegou e não sabe, para quem chegou depois e não sabe, hoje nós estamos em jejum, gente. Nós estamos em jejum em prol do propósito que nós começamos nesse domingo, o propósito dos 52 dias, 52 dias de fé, 52 dias de oração, 52 dias clamando e buscando para a restauração da vida de todos aqueles que buscam, que desejam, que almejam essa restauração, essa mudança de vida, essa transformação na sua vida. Então, hoje é o nosso primeiro jejum. Eu vou dobrar os meus joelhos aqui agora, eu vou realizar essa primeira oração em jejum, e eu gostaria que você, que porventura não colocou o seu nome, todos nós, quem tem um projeto? O que você vai fazer com esse projeto agora? Você que pode, nós vamos dobrar os joelhos nele. O que nós não podemos fazer, Deus pode, não é verdade? Sim ou não? O que nós não podemos fazer, Deus pode. Mas o que nós podemos fazer, Deus não faz. E começa o nosso passo, talvez, como falamos no início, eu não sei nem por onde, talvez você olhe para a sua vida e diz assim, não sei nem por onde começar, bispo. Eu não sei nem por onde começar, eu não sei nem qual vai ser o ponto de partida. Começa pela oração. Começa pela oração, e nós já estamos em jejum, e o mais, Deus vai te dando a direção. Deus vai colocando as pessoas certas no seu caminho. Deus vai te dando meios, criando meios, porque para realizar essa restauração, Deus proveu a Neemias tudo o que ele precisava, tudo o que ele necessitava para que acontecesse aquela restauração, Deus preparou. Amém? Diga comigo, Deus vai preparar tudo o que eu necessito, tudo o que eu preciso, para que haja a restauração total da minha vida. Deus vai preparar, esteja em espírito, esteja em oração, Deus vai preparar tudo o que você necessita. Tudo que você necessita para que aconteça a restauração plena, total da sua vida, Deus vai providenciar. Amém? Nós vamos orar. Eu já tenho vários pedidos aqui. Eu gostaria, pega por favor os obreiros, para quem não tem o projeto, e depois você vai parar com calma. Depois você vai parar com calma. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Olha para mim. Se eu pedisse para você abrir o seu projeto, eu ia encontrar ele com pedido feito, ou vou encontrá-lo em branco? Será que eu encontraria ele já preenchido, ou será que ele está em branco? Isso é sério. Você vê como é que muitas vezes acontece com a gente, até para fazer um pedido a Deus, é uma guerra, é uma luta. Até para buscar, até para fazer um pedido a Deus. Olha, eu aprendi uma coisa há muitos anos na minha vida. Você pode, na vida a gente descobre o seguinte: tudo que a gente faz de uma forma superficial, na vida, estou nem falando espiritualmente, na vida, tudo que você fizer de uma forma superficial,
os resultados são horríveis, são totalmente insatisfatórios. Estou certo ou estou errado? Estou certo ou errado? Tudo que você fizer de forma superficial, o resultado vai ser medíocre. Mas tudo que você fizer bem feito, você vai ter resultados satisfatórios. Tudo que você fizer muito bem feito, você vai ter resultados satisfatórios. Espiritualmente não é diferente. Essa história, olha o que eu vou falar para você, tá? E eu falo assim, aquilo que eu gostaria de ouvir sentado aí, tá? Porque eu já estive sentado aí. Abomino religiosidade, abomino muitas vezes coisas que está impregnado no meio dos evangélicos, que não serve para nada, não acrescenta nada, não soma nada na vida de ninguém. Não faz com que a pessoa cresça, não faz com que a pessoa evolua, não faz com que a pessoa viva coisas, experiências gloriosas, poderosas com Deus. Se o teu espiritual, às vezes a gente vive assim, Deus vai entender, Deus sabe de todas as coisas. Não, Deus sabe o que está no meu coração. E essa história é justamente a história que tem levado a vida de muitos à destruição. Sabia? Entendeu o que eu quis dizer ou não? Sim ou não? Sabe como que a gente age? Como se Deus não tivesse sentimentos, como se Deus fosse um Deus desorganizado, um Deus que não gosta de ordem, de disciplina, de compromisso. Você já viu algum lugar nessa vida que não tem ordem, que não tem disciplina, algum tipo de pessoa que não tem compromisso, ela ser bem-sucedida na vida? Ou esse lugar ir para frente? Olha para mim, olha o que eu vou falar para você. Quem conhece a história, quando Deus tirou o povo da escravidão do Egito, quando levantou Moisés para tirar o povo da escravidão, saíram no deserto, chegaram ao pé do Monte Sinai, e a primeira coisa que Deus falou: fique aqui, espere. Mandou Moisés subir ao monte. Lá no monte, primeira coisa que Deus fez, deu suas leis, deu seus mandamentos. Sabe por quê? Porque o povo de Deus não podia ser um povo sem ordem, sem regra, sem disciplina. Então, primeira coisa que Deus se preocupou em estabelecer os seus mandamentos ao povo. Algo que o povo cumprisse, que o povo obedecesse. Amém, pessoal? Escute o que eu estou te falando, por favor. Se você vai ficar na igreja ou não vai ficar, eu quero só que você grave isso. Porque às vezes as pessoas, elas ficam por um tempo, daqui a pouco elas vão, lá na frente elas descobrem coisa, daqui a pouco ela volta, e assim por diante. Mas grave isso, grave isso. Essa história de, Deus vai entender, eu posso ir tocando minha vida, que Deus vai... Não, Deus está buscando relacionamento. Deus busca conosco um relacionamento. Não é um Deus, o Deus que nós conhecemos na Bíblia, não é um Deus que está a milhares e milhares e milhares e milhares de quilômetros daqui e nos visita de vez em quando. Não, Ele é um Deus que está conosco a todo tempo. É um Deus que Ele é onipresente, onipotente, onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele nos acompanha a todo momento. É um Deus que quer: achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós.
É um Deus que quer te dirigir, te orientar, que quer realizar coisas grandes, poderosas através de você, na sua vida e através de você. Mas muitas vezes nós vamos nos distanciando. Nós vamos impedindo Deus fazer isso. Então, eu quero que você grave isso. Mantenha os muros. Nós estamos reestruturando, mantenha. Daqui para frente, olha o que eu disse, olha o que eu disse. Primeira coisa, faça uma inspeção. Se eu perguntar assim, eu estou quarta-feira hoje, o primeiro clamor, o primeiro jejum, reunião do Espírito Santo. Se eu perguntasse assim, qual o teu nível de comprometimento com Deus? Você já sabe. E isso te acusa. Você sabe que muitos falharam, muitos estavam distantes, muitos não têm buscado a Deus como deveria, a proteção de Deus. Muitos, não é que a proteção saiu, você foi saindo debaixo da proteção. Você foi saindo. E se a gente sai da proteção, nós estamos expostos, nós estamos desprotegidos. Deus vai entender, não vai não. Posso fazer mais uma observação? Posso fazer? Sim ou não? Você quer ver como é que as coisas funcionam? Como é que Deus não entende? Nós não somos criados à imagem e à semelhança do Senhor? Sim ou não? Dentro de nós foi colocado quando nós falamos de imagem e semelhança do Senhor, não é física. Não é unicamente física. É caráter, é personalidade e etc. E muitas vezes de nós nos afastarmos do Senhor é que nós vamos, que o caráter, a personalidade vai se deformando. Mas você quer ver um negócio? Eu tenho minha família, você tem sua família. Todos nós na família, nós queremos ser tratados como prioridades. Toda pessoa que não se sente prioridade no seu relacionamento, seja filho, seja pai, seja esposo ou esposa, esse relacionamento está em conflito. Se eu deixar minha família em último lugar e falar assim, minha família vai entender, porque sabe que eu não tenho tido tempo, não vai entender não, eles vão me cobrar. Se você como marido, se você como esposa, se a atenção for dado mais a outras coisas e não a você, a outras pessoas e não a você, você não vai entender. Não adianta a tua esposa dizer assim, não, meu marido vai entender, ele é compreensivo. Não vai. Entende hoje, entende amanhã, daqui a pouco não entende mais. Nós queremos ser tratados com prioridade. Queremos ou não queremos? Sim ou não? E todo aquele que, não adianta falar, por favor, não diga diferente, porque isso é a causa dos maiores problemas de relacionamento. Quando a pessoa não se sente prioridade, quando a pessoa não se sente amada, quando a pessoa não sente que ela tem atenção. O marido que sente que a esposa não dá atenção, o casamento está com problema. A esposa que sente que o marido não dá a atenção que ela gostaria que desse, o relacionamento está com problema. Mesma coisa o nosso relacionamento com Deus. A mesma coisa o nosso relacionamento com Deus. Deus quer, ele só existe um lugar, o primeiro. Ele é a prioridade. Todas as vezes, grave isso. Você pode até dizer, eu posso até dizer, não, Deus vai entender que eu estou corrido, eu tenho uma série de coisas. Não, Ele não vai. Ele não vai, porque tudo vem dEle. Inclusive tudo que nós necessitamos, inclusive o ar que respiramos, vem dEle. O Espírito que está em você vem dEle. O ar que você respira vem dEle. Se Ele cortar o fluxo, não tem vida, não tem ar, não tem nada, não existe nada. Tudo vem dEle. Então, quanto mais nós estamos ligados a Ele, mais vida nós teremos, mais ar nós teremos, mais bênção nós viveremos, mais abençoado, mais em paz nós viveremos. Amém? Fique em pé, por favor.